Iniciemos a nossa 20ª aula de nosso estudo bíblico católico. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade, e já peço antecipadamente desculpas a todos vocês que acompanham semanalmente as nossas aulas aqui do curso Estudo Bíblico. Na semana passada não tive como gravar a aula que estava programada, então, apesar do atraso, prosseguiremos normalmente com as aulas, queira Deus, semanalmente, todas as terças-feiras aqui no canal. E então vamos para esta aula que vai tratar do Evangelho segundo São Lucas, do terceiro Evangelho. E se você, por acaso, caiu de paraquedas aqui no canal ou nesta aula, saiba que neste canal nós temos uma playlist chamada Estudo Bíblico Católico, com outras 19 aulas, com várias aulas que nós dedicamos ao Antigo Testamento e algumas aulas que nós dedicamos ao Novo Testamento, e com a graça de Deus faremos mais 13 aulas para abarcar os demais livros das Sagradas Escrituras e realizar uma conclusão. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum livro da Bíblia, algum trecho, alguma curiosidade, algum detalhe que você queira saber sobre a Sagrada Escritura, deixe nos comentários e teremos então prazer em ouvir e responder, em ler e depois comentar acerca da sua dúvida num futuro vídeo aqui desta série. Vamos então rezar pedindo a luz do Espírito Santo a fim de que ele nos conceda a graça de adentrarmos no mistério da sua palavra, para que possamos encontrar a nosso Senhor Jesus Cristo no coração da sua Escritura, que é os Santos Evangelhos, hoje o de São Lucas, para que ele nos capacite, nos conceda o entendimento, para que a nossa aula seja profícua segundo a graça de Deus. Por isso, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, vocês observam que pelo ambiente eu retornei, então, ao seminário, e na próxima aula, como eu ainda estou devendo uma indicação bibliográfica para o aprofundamento dos estudos, eu trarei, então, alguns livros que poderão ajudar você a dar continuidade aos estudos dos Santos Evangelhos. E então vamos para o nosso compartilhamento de slides para nós iniciarmos mais uma de nossas reflexões acerca de um dos evangelhos, que hoje, no caso, é o de São Lucas. Imagino que vocês já estejam vendo normalmente, então vamos começar. Então, conforme disse, o assunto de hoje é o Evangelho segundo São Lucas. O terceiro evangelho, tanto canônico quanto sinótico, é atribuído a São Lucas. É o maior dos evangelhos canônicos em extensão, considerado como o mais artístico e de piedade. Então, é sabido, quando nós fizemos a nossa aula de introdução aos evangelhos canônicos, quando falamos do problema sinótico, de que Marcos é o primeiro a ter sido escrito, Mateus foi inspirado em Marcos e Lucas também em Marcos, tanto quanto Mateus, e no hipotético evangelho que, o Quelle, formam então a base dos evangelhos sinóticos. E este terceiro evangelho, nós o conhecemos como o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. E embora esta informação possa surpreendê-los, ele é o maior dos evangelhos canônicos em extensão.
Nós sabemos que Mateus tem 28 capítulos e Lucas possui 24, São Mateus. E conforme nós vimos naquela aula de introdução, supera também em material autoral próprio. Possui, então, um conteúdo mais independente, uma ordem mais independente, embora se insira no contexto, na ordem pré-estabelecida pelo Evangelho de Marcos. E os especialistas e também a devoção popular considera como o evangelho mais artístico por conta do grande talento literário de São Lucas, do autor do terceiro evangelho, e também de muita piedade, talvez muito por causa do evangelho da infância de São Lucas, que é certamente aquele que nós estamos mais associados por conta do advento, do Natal, etc. Bom, de acordo com a tradição, São Lucas era o médico amado, né? Nós temos lá em Colossenses 4,14 esta referência a São Lucas. Ele era um companheiro, colaborador do apóstolo São Paulo, que o acompanhou em suas últimas viagens missionárias e que o teria inspirado a escrever o Evangelho e os Atos de Pedro e os seus. Aqui nós entramos numa discussão bastante complicada e nem sei se necessária para o nosso âmbito, mas há alguns que discutem se esse Lucas, citado em Atos dos Apóstolos, é São Lucas, o discípulo, Lucas, um dos 72, ou se é o mesmo Lucas que é companheiro de Paulo, enfim. E se Lucas é de fato o autor do terceiro evangelho, porque nós falamos na aula introdutória que a autoria dos evangelhos, segundo o próprio texto, segundo os manuscritos que nós temos disponíveis, em todas as suas variantes, enfim, em nenhum dos quatro evangelhos nós lemos uma menção direta aos apóstolos e discípulos como autores. Então, nós nunca lemos eu, Mateus, no Evangelho de São Mateus, eu, Marcos, enfim. Da mesma forma com Lucas. O autor não se identifica. Mas a tradição apostólica, como nós veremos daqui a pouquinho, identifica o terceiro evangelho como sendo da autoria de Lucas, que é associado a esta figura do discípulo de Paulo que o acompanhou em suas últimas viagens missionárias, especialmente na sua viagem, aliás, no seu cárcere para Roma, onde ele sofreu o martírio. Até naquele filme bonito que lançou há poucos anos, né? Paulo, apóstolo de Cristo, mostra então uma perspectiva lucana, né, dos últimos dias do apóstolo Paulo, da comunidade cristã primitiva de Roma, enfim, realmente é um filme muito bonito, recomendo, e que nos ajuda a visualizar, né, claro, considerando várias coisas, né, mas nos ajuda a visualizar pelo menos um pouco da igreja naquela época. E segundo então a tradição, Lucas teria escrito o terceiro evangelho inspirado por Paulo. Ele também teria conhecido Pedro, conhecido outros apóstolos, talvez até a Virgem Maria, e então isso o teria inspirado a escrever o evangelho. Aquela pesquisa em que São Lucas se refere no seu prólogo pode ser indicativo de que ele tenha consultado não apenas fontes escritas, mas testemunhos orais de pessoas que foram testemunhas oculares do próprio Jesus. É claro, nós sabemos também que São Lucas escreveu tanto o terceiro evangelho quanto o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós veremos um pouco disso hoje e na aula da outra semana, quando estudaremos os Atos dos Apóstolos. Então, nestas passagens aqui elencadas, Atos 16, 10 a 17, Atos 25 a 21 e Atos 27, do 1 ao 28, bom, sempre sai alguma coisinha a mais, talvez
ou falte um ponto, eu acho que está faltando um ponto entre esse 2 e 8, mas enfim. Essas passagens mostram então que o narrador fala em nós, o que pode indicar que Lucas estava com Paulo, estava presente naqueles eventos, mas segundo alguns pode ser apenas um recurso literário que ele utilizou naqueles momentos para trazer o texto mais para perto, para chamar a atenção do leitor para aqueles fatos. Lucas, então, ia como auxiliar médico de Paulo, não apenas enquanto auxiliar na pregação, né, na fundação das comunidades, etc., mas ia também justamente para acompanhar a saúde do apóstolo Paulo, pois as suas cartas nos dão indícios de que ele tinha uma saúde bastante complicada. Então era sempre bom ter um médico por perto. E no caso, São Lucas, a quem a tradição considera como médico. Além disso, São Paulo dá testemunho de que o evangelista esteve com ele em sua prisão final em Roma, segundo Timóteo 4,11, tendo talvez sido testemunha de seu martírio em 67 depois de Cristo. Então ele vai dizer nessa passagem, né, só Lucas está comigo, né, um sinal de que Lucas é o discípulo que fica até o fim com Paulo e talvez tenha testemunhado seu martírio, né, segundo diz a tradição cristã e até mesmo o cinema, né, com aquele filme que eu citei anteriormente. Ainda reza a tradição que após o martírio de São Paulo, o evangelista teria realizado algumas viagens às comunidades primitivas a fim de conhecer aqueles que ainda viviam e que haviam conhecido o Senhor, com a finalidade de escrever ou completar sua obra. Então, talvez ao longo dessas décadas, tanto com Paulo quanto depois de Paulo, Lucas realizou várias viagens e nelas ele teria conversado com pessoas que conheceram Jesus, teria também entrado em contato com as Escrituras. Discute-se muito no campo acadêmico se ele é judeu ou grego, enfim, de onde ele era, quais são suas influências, mas de qualquer forma nós estamos tratando de alguém muito culto, de alguém de fato que tem um conhecimento muito grande do judaísmo e do mundo helenístico. Então, o Evangelho de São Lucas é fonte de uma ampla pesquisa que envolve tanto os dois evangelhos anteriores, de Marcos e Mateus, como Quelle, como outras tradições que serviram então para compor o seu evangelho. Foi talvez nesse tempo ou antes que ele tenha conhecido a Virgem Maria em Éfeso e recebido dela os relatos sobre Jesus, especialmente o Evangelho da Infância. E alguns acreditam que ele, um judeu grego bem formado, tenha pintado o primeiro retrato de Maria. Então já é uma tradição muito antiga de que São Lucas teria sido o primeiro a retratar Nossa Senhora. Então, o ícone mais antigo que nós temos de Nossa Senhora, a tradição acredita a São Lucas ter pintado a própria Virgem Maria, ainda antes da Assunção. Então, essa presença da Virgem Maria no Evangelho da Infância pode ser um indicativo, para não dizer deve, de que São Lucas conheceu a Virgem Maria, assim como conheceu Pedro, conheceu ou esteve com Paulo, esteve talvez com outros apóstolos, com outros discípulos, porque ele mesmo parece que não conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi conhecido, contemporâneo e companheiro dos apóstolos. A primeira relação entre o terceiro evangelho e Lucas se dá por um notório gnóstico herege, né? Marcião de Sinope, que se recusava a considerar o Antigo Testamento como inspirado, reconhecendo apenas as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas selecionado. Esse Marcião de Sinope é um personagem bastante importante na história da Igreja Antiga, porque ele vai ser um dos primeiros grandes heresiarcas da história da Igreja. Marcião ele vai ser alguém que vai
condensar algumas heresias da corrente gnóstica, e vai ser muito importante para que a igreja primitiva da metade do segundo século dê um passo na formulação do cânon bíblico do Novo Testamento e também do Antigo, porque Marcião recusava o Antigo Testamento. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus vingativo, era um Deus ciumento, um Deus guerreiro, um Deus que mata, um Deus que não condiz nada com o Deus de Jesus, que é amor, é misericórdia, é perdão, é compaixão. Então ele despreza o Antigo Testamento e despreza boa parte do Novo Testamento, reconhecendo apenas as cartas de Paulo e passagens selecionadas do Evangelho segundo São Lucas. Então, na obra de Santo Irineu de Lyon contra as heresias, para refutar a heresia gnóstica de Marcião, é que Santo Irineu vai entrar na autoridade dos evangelhos e também do Evangelho segundo São Lucas, em que Santo Irineu vai ser o primeiro a relatar essa ligação entre o terceiro evangelho e São Lucas. Uma novidade até então nos evangelhos é que o autor, em Lucas, se manifesta na obra, no prólogo do Evangelho, e escreve no estilo de um colofão grego, mostrando que a sua obra possui um valor teológico literário para o seu interlocutor, o amigo de Deus, Teófilo. Então nós estamos tratando de um escrito com uma elaboração estilística mais complexa, mais desenvolvida. O fato dele escrever um prólogo no estilo mesmo grego, como escreviam os filósofos daquela época, como fazia, por exemplo, Sêneca, Epiteto, Fílon de Alexandria, né, que é um judeu, Cícero e outros filósofos, mostra de fato que Lucas se dirige a um ambiente marcado pelo helenismo, e o helenismo era muito forte neste primeiro século depois de Cristo, e que ele apresenta Jesus de um modo mais familiar para o leitor grego daquela época, porque o grego era o idioma koiné, né? Era o idioma, por assim dizer, quase que oficial, o idioma internacional do mundo, é como se fosse o nosso inglês atualmente. Então, vamos depois dar uma olhadinha no prólogo, que é dedicado todo o Evangelho e também os Atos dos Apóstolos a um tal de Teófilo, que alguns dizem que era uma personalidade importante da igreja primitiva, talvez um bispo, talvez um presbítero, talvez um leigo importante, talvez seja o financiador da obra, ou tenha sido alguém que pediu para o próprio Lucas escrever sobre Jesus e sobre os apóstolos, ou seja justamente aquilo que a palavra significa em grego, né? Theos Philos quer dizer amigo de Deus. Então, por isso que todos nós, amigos de Deus, podemos ler o Evangelho de São Lucas, porque está dedicado a cada um de nós. A ligação entre os prólogos de Lucas e Atos é clara. Além do emprego das palavras e da teologia presente em ambos escritos, os dois livros talvez tenham sido originalmente um só, e depois divididos, para que Lucas pudesse se adequar melhor com os demais evangelhos. Então, os estudiosos afirmam unanimamente que Lucas e Atos foram escritos pelo mesmo autor porque possuem muitas passagens semelhantes, repetições, o mesmo emprego de palavras, o mesmo sentido da teologia. Às vezes Pedro ou Paulo ou outro discípulo vão refletir ações que nosso Senhor fez ou falas dos apóstolos, vão recordar as falas de Jesus, uma relação muito clara entre esses dois livros, e que talvez eles só tenham sido divididos posteriormente, em meados
do segundo século, quando os 4 evangelhos foram canonizados, né? Na época de Santo Irineu, quando ele fala do evangelho quadriforme, ele já tem em mente que o evangelho é composto pelos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por conta disso, a segunda grande porção da obra lucana, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, foi considerado então como um livro à parte. Mas também é histórico e de grande importância logo após os Santos Evangelhos. Prosseguindo, por isso entende-se que a vida e a mensagem de Jesus iluminam e, de certa forma, continuam a missão da Igreja Apostólica, que é guiada pelo Espírito Santo. Existem vários autores que apresentam um esquema muito interessante, né? O Antigo Testamento como o Evangelho do Pai, o terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas, como o Evangelho do Filho, e Atos como o Evangelho do Espírito Santo. Com relação à datação, é bem provável que seja próximo, talvez um pouco posterior a Mateus, pois fica claro que Marcos e Coeli são base para o seu Evangelho, embora possuam um grande material próprio, ou seja, o material lucano, ou fonte lucana, mais que Mateus. Então, muitos especialistas datam quase que da mesma época Mateus e Lucas, com uma precedência para Mateus, justamente por essa proximidade maior com o Evangelho de Marcos e também por conta da crítica interna, enfim, pelo fato de Mateus aparentar estar muito mais próximo do contexto de ruptura entre sinagoga e igreja primitiva, logo após a grande revolta judaica, do que São Lucas, que parece um pouco mais distante desta realidade. Mas estão ambos nos anos mais ou menos 80 a 90 depois de Cristo. E São Lucas possui uma parte muito mais original, muito mais própria do que Mateus com relação à totalidade do Evangelho. Então nós podemos consultar lá na nossa aula de introdução aos Evangelhos canônicos de que a fonte lucana é maior do que o material mateano. Então, como eu já disse, entre 80 e 90 depois de Cristo teria sido a data em que o Evangelho foi escrito, e alguns dizem que ele teria escrito o Evangelho em Corinto, na Grécia. Mas tudo isso é muito discutível, muito variável, não há um consenso, então isso é só uma especulação de alguns. Considerando o contexto mais helenizado e uma maior presença de pagãos convertidos, é possível que o autor esteja mais distante dos eventos da Guerra Judaica que Mateus e Marcos, né? Então, como eu disse, parece que a questão da destruição do templo já parece uma realidade mais concretizada e não tão próxima ou não tão dramática no sentido de que tenha sido para os dois evangelistas anteriores. Quando Jesus vai desenvolver a sua apocalíptica em Lucas, parece que está sendo considerado muito mais a questão do fim dos tempos enquanto uma perspectiva futura do que necessariamente algo ligado à destruição do templo, à grande revolta judaica, como pensavam alguns cristãos naquela época, que achavam que aquilo já era um sinal claro do retorno de Jesus. Mas passou pelo menos uma década, Jesus não voltou, então certamente ele há de demorar um pouco mais. Então é necessário nós desenvolvermos mais uma perspectiva do retorno de Jesus, mas para o futuro. Como o próprio Paulo teve que se dar conta disso também em sua vida, embora ele tenha morrido antes da destruição do templo. Mas, mais que os fariseus, os cristãos judaizantes parecem ser um grupo mais presente no meio, tentando impor os costumes judaicos aos pagãos recém-convertidos. Tal grupo é enfrentado por Jesus no Evangelho e pelos apóstolos no livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui nós precisamos nos lembrar de uma coisa importante: os fariseus eram um grupo ligado, né, à lei,
Isso a gente já estudou um pouquinho no Antigo Testamento e vamos estudar mais um pouquinho depois, na aula depois dos Atos dos Apóstolos. Mas enquanto nós temos os fariseus, que são judeus, que continuam judeus, nós temos um grupo de cristãos, alguns eram fariseus convertidos, outros não, que ainda conservavam as suas raízes judaicas de forma muito forte. E quando se deparavam com a realidade de convertidos da gentilidade, ou seja, do paganismo, queriam impor então os costumes judaicos. Então essa questão da discussão de pureza ou de impureza, de mandamento, enfim, é muito mais forte nesse contexto de São Lucas do que uma oposição ferrenha aos grupos farisaicos ou dos saduceus, dos mestres da lei, dos anciãos. Isso é mais forte em Mateus, especialmente, um pouco em Marcos, mas aqui não tanto em Lucas. Parece que o problema são os judaizantes que querem impor ainda a circuncisão, impor a lei mosaica aos recém-convertidos. Ainda que essa questão tenha sido, pelo menos, discutida 30 anos antes, ou 40 anos antes, no concílio, no sínodo, na reunião de Jerusalém, esse problema ainda parece-me que durou todo o restante do primeiro século. E no início do segundo século nós temos Santo Inácio de Antioquia ainda falando sobre essa questão da observância da lei judaica. Enfim, essa questão vai muito mais longe, mas ela ainda é muito forte no cristianismo primitivo, do primeiro e do início, meados do segundo século, né? Enfim, então Jesus e os apóstolos vão entrar em conflito com esses judaizantes. Também se acredita que a presença das mulheres, crianças, estrangeiros, pobres, enfermos e outros grupos periféricos seja maior, e por isso Jesus se aproxima mais deles. Então, a realidade das comunidades cristãs, as comunidades lucanas, talvez seja um pouco mais carente do que outras comunidades, embora a gente saiba, através de Paulo, que as comunidades da Palestina também são bem castigadas pelos judeus que os rejeitam, mas talvez nós tenhamos uma certa dificuldade em assimilar essas pessoas, esses grupos das periferias existenciais, né? Desde aquela época, como nós temos hoje. Então, por isso que talvez São Lucas dê uma ênfase maior à proximidade e à ação de Jesus com relação a elas. Então, uma postura sempre de acolhida, de consideração, de Jesus ter mais as mulheres perto de si, de se dirigir mais aos estrangeiros, aos pobres, de curar os enfermos, de se aproximar mais das crianças, enfim. E são os grandes grupos sociais, né? A viúva, o órfão e o estrangeiro, que o Antigo Testamento tanto enfatiza o fato de que se deve olhar para estas figuras, né? Porque Deus se compadece especialmente deles, e quem fizer mal a eles, Deus irá castigá-los, mas quem os ajudar, Deus irá abençoá-los. Então essa ideia ainda é um pouco presente em Lucas, mas Lucas eleva a essas figuras, a esses grupos, assim como Mateus também, como modelos de segmento de Jesus, como modelos de vida de pessoas que estão próximas de Deus, justamente porque confiam em Deus e não tendo nenhuma segurança material, humana, apegam-se mais a Deus e por isso Deus também está bastante próximo delas. Então, nós temos sempre esses grupos presentes. Estruturalmente, então, o Evangelho de São Lucas pode ser delimitado em 8 blocos narrativos. Essa divisão é sempre questionável. Aqui eu disse 8, mas coloquei 7. Vamos ver onde é que a gente pode fazer uma nova divisão. Então, nós temos primeiramente o prólogo do Evangelho de São Lucas, depois o Evangelho da Infância, a preparação do ministério de Jesus, aí logo no comecinho, depois Jesus
o ministério de Jesus na Galileia, Jesus em direção a Jerusalém, né, que é o maior bloco de todos, Jesus rejeitado em Jerusalém, e por fim o mistério pascal de Jesus Cristo. Então, eu não sei porque que eu coloquei 8 aqui, talvez eu tenha me confundido, me enganado. Embora seja possível realizar uma divisão do grande bloco do Evangelho de Lucas, né? O bloco número 5, seja possível dividir em blocos menores, mas enfim. Vamos nos concentrar então nestes 7 grandes blocos, assim como é possível também separar o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, porque ele vai estar diretamente ligado ao capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Então, todas essas divisões são bastante artificiais, embora elas tenham um critério geográfico, um critério de conteúdo, enfim, de mudança de personagens, mas pode ser dividido de várias formas, não apenas essa que eu coloco, mas essa aqui particularmente me fez mais sentido. Então, espero que nós, desenvolvendo um pouco dela, possamos compreender mais, dentro do possível, o Evangelho de São Lucas. Vamos então para o prólogo do Evangelho de São Lucas, que é bastante interessante, que é uma estrutura não muito comum em toda a Sagrada Escritura, né? Não me recordo assim de muitos prólogos, mas nós temos o do Evangelho de São João, que é muitíssimo importante. E outro prólogo no Antigo Testamento, nós temos o prólogo da Sirácida, né, do Eclesiástico, que também é muito revelador. Então vamos para São Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. A minha tradução é a Nova dos Capuchinhos. Visto que muitos empreenderam compor uma narração dos fatos que entre nós se consumaram, como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente, desde a origem, expô-los a ti por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que foste instruído. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, vamos analisar parte por parte aqui deste pequeno trechinho. Então, São Lucas vai dizer que muitos tomaram o projeto de compor uma narração dos fatos que se consumaram entre nós. Esse entre nós é muito significativo, fala num contexto amplo da humanidade, não só do povo judeu, e mostra então que o autor de Lucas conhece outras narrativas acerca de Jesus, tanto orais quanto escritas, e que eles transmitiram enquanto testemunhas oculares da palavra, se tornando servidores da palavra. Eu acho, meus caros irmãos e irmãs, que a nossa grande inspiração, enquanto ministros da palavra, sejam ordenados, sejam pregadores, catequistas, membros de pastorais, movimentos e serviços, ou pessoas que falam de Deus na família, para os outros. E todo cristão, de modo geral, todos nós devemos nos tornar servidores da palavra. E São João nos ensina que a palavra é o próprio Jesus Cristo. Então, que nós nos tornemos servos da palavra, como Maria é a serva do Senhor, tornemos-nos nós também servos da palavra. Nós não tivemos o privilégio de sermos testemunhas oculares, talvez nem o próprio Lucas tenha tido, mas ele conversou com os apóstolos, com os discípulos, com aqueles que viram o Senhor, e nós temos os nossos sucessores dos apóstolos, os nossos bispos, especialmente o bispo de Roma, o Santo Padre. Então podemos nós, com estes que são os sucessores das testemunhas oculares,
sermos nós também, a nosso modo, servidores da palavra. E ele também diz que resolveu também expor cuidadosamente todas estas coisas, né, desde a origem, ou seja, vai começar a falar da infância de nosso Senhor Jesus Cristo e colocar em ordem, ou seja, compor uma narração com começo, meio e fim, organizadinho, como ele de fato faz. E aqui a referência a Teófilo, que nós já expusemos algumas teorias de quem seja esse Teófilo, mas qual é o objetivo de São Lucas ter empreendido uma narração cuidadosa acerca de Jesus? É para que ele reconheça a solidez da doutrina em que foi instruído. Qual deve ser o nosso objetivo ao tomarmos a palavra de Deus? O Antigo Testamento como um todo, o Novo Testamento como um todo, particularmente os Santos Evangelhos, para que nós conheçamos a solidez da doutrina em que fomos instruídos. Ou seja, a fé que nós recebemos dos nossos pais, a fé que recebemos da nossa igreja, a fé que recebemos dos apóstolos, a fé que vem do próprio Jesus Cristo. Nós podemos conhecê-la por meio da Escritura. A Escritura mostra, como fonte primeira da revelação, que aquilo que cremos não é invenção da nossa cabeça, não é especulação vazia, mas é sólida, ou seja, é firme. Aquilo que nós cremos é firme, aquilo que nós cremos tem fundamento na realidade, porque é a própria palavra de Jesus que é o fundamento de toda a realidade. Nós fomos instruídos na palavra de Deus, na fé de Deus, por isso é que a palavra nos dá esta garantia. Conhecer Jesus nos dá esta garantia de que aquilo que aprendemos não é historinha, mas é a verdade. Ele é a verdade. E que a partir desse aprendizado constante, que não termina nunca, nós possamos então ser discípulos da verdade, nos tornarmos discípulos de Jesus, com a solidez da fé de Cristo, da fé de Pedro, da fé dos apóstolos, da fé que recebemos, nos tornemos seguidores, imitadores, continuadores do ministério de Jesus Cristo a nosso modo, do modo em que pudermos exercer para a edificação do reino. Bom, fiz algum comentário, não sei se fugi muito, mas eu espero que pelo menos essa parte tão importante tenha sido comentada. E São Lucas, depois do prólogo, empreende uma narrativa teológica da infância de Jesus bastante diferente de Mateus, mas que resgata outros elementos do Antigo Testamento que são ressignificados em sua teologia. Então, se nós compararmos a infância em Mateus e a infância em Lucas, nós vamos ver relatos completamente diferentes. São Lucas fala de Jesus com 12 anos, Mateus não fala. Ele fala de personagens que Mateus não fala. Enquanto nós temos reis magos lá em Mateus, nós não temos isso em Lucas. Então, nós precisamos tanto de uma narração quanto de outra para, de fato, entendermos quem é Jesus. E aqui nós temos um destaque bem grande à figura de São João Batista, que precede Jesus não apenas no início do seu ministério, mas até mesmo do nascimento. Então, lembram-se lá, ligando com Malaquias, o último dos profetas, o Elias que devia vir, então a figura de João Batista como a figura de um novo Elias que prepara a figura do Messias, que é Jesus. E aqui nós temos muitas figuras do Novo Testamento que representam figuras do Antigo Testamento e que são ressignificadas e colocadas para mostrar que Jesus é o Messias predito pelos profetas, que cumpre a lei na sua plenitude e que instaura o reino especialmente para os pequenos, para os humildes, para os pobres, para aqueles que se assemelham a Jesus e que o seguem em todas as suas consequências. Então, nós temos um anjo que anuncia o nascimento do Senhor, né, como acontecia no Antigo Testamento. Depois nós temos
a anunciação a Zacarias, a anunciação a Maria, depois o episódio de Ana e Simeão no templo, enfim. Toda a infância de Jesus, rica em símbolos do Antigo Testamento, ressignificados no Novo Testamento, como, por exemplo, Maria e Zacarias, que profetizam o Antigo Testamento no Novo. Recordam elementos da história e da poesia hebraica no Antigo Testamento e dão um novo sentido. E nós também temos Jesus, aos 12 anos, já consciente do seu papel como o Salvador, né? Desde a infância. Né? Como os 12 anos, um número muito simbólico das 12 tribos de Israel, enfim. Depois dos 12 apóstolos que ele irá convocar para mostrar que, já sendo admitido como um homem maduro, ou pelo menos segundo a lei, Jesus já mostra a sua consciência da sua missão como Messias, como Cristo, como Salvador. Após uma contextualização teológica histórica da origem de Jesus e da pregação de João, uma genealogia bem diferente de Mateus mostra Jesus como filho do homem e de Deus. Só um parêntese, se discute muito sobre a questão do massacre dos inocentes, e que muitos colocam que isso não foi um evento histórico, porque o próprio Flávio Joséfo, nem o Filão de Alexandria, nenhum outro historiador romano que tenha versado sobre o século I na Judéia discorre sobre esses eventos, mas se considerarmos a personalidade histriônica, megalomaníaca, violenta de Herodes o Magno, não podemos descartar que tal evento tenha de fato acontecido historicamente, embora ele tenha sido apenas relatado em São Lucas e tenha todo um propósito teológico, de alguma forma para relacionar Jesus como alguém que sofreu, né, a perseguição, mas mesmo assim estes relatos são de fato muito importantes. Alguns acusam também muitas vezes São Lucas de possuir erros geográficos, erros de datação, enfim, mas isso não condiz com a verdade. Né? A fuga para o Egito do Evangelho de São Mateus, né, conforme eu havia esquecido de falar, que é uma das passagens que não se relaciona com a infância em Lucas, né? Mas ela tem um propósito teológico de mostrar Jesus como o novo Moisés, assim como São Lucas mostra Jesus como aquele Messias esperado pelos profetas e que surge preparado pela figura de um novo Elias e que é circuncidado e cumpre a lei, e que a sua vinda é cheia de sinais, de discursos que apontam para a sua realidade messiânica. Então, a genealogia enfatiza essa questão de que Jesus não está apenas inserido no contexto salvífico do judaísmo, mas ele é de fato filho do homem, filho de Adão, que é filho de Deus. Bom, depois da pregação de João Batista, nós temos então Jesus indo para o deserto, enfim, sobrevivendo, né, às tentações, e especialmente logo após anunciando a conversão, se compadecendo, né, dos sofredores, dos doentes e os curando, especialmente no início do seu ministério. E logo após esse começo, ele já vai constituir o seu grupo de discípulos, chamando Pedro, realizando o evento da pesca milagrosa, enfim, nos arredores de Cafarnaum, né, que é o quartel-general de Jesus, realizando muitas curas e já discutindo com os judeus, né, que os fariseus que
fazem oposição à sua mensagem, né? E no capítulo 6 nós temos o chamado Sermão da Planície, que é a versão lucana do Sermão da Montanha, colocada na planície por outros motivos, né? Enquanto São Mateus quer salientar a autoridade mosaica de Jesus, São Lucas já quer salientar a presença de Jesus no meio do povo, enfim. E assim vai prosseguindo o Evangelho, com Jesus na Galileia, nessa primeira parte, e Jesus demonstrando misericórdia, tendo compaixão, né? Que é uma palavra muito forte na Bíblia, da viúva de Naim, né? Ressuscitando o seu filho, depois da pecadora que está na casa de Simão, em que Jesus de fato vai nos ensinar sobre o perdão, depois curando a filha de Jairo e a mulher do fluxo sanguíneo, enfim, a multiplicação dos pães, a confissão de Pedro, vários episódios que vão mostrando quem é de fato Jesus, a transfiguração, até que Jesus então se decide, deixa Jerusalém, ele deixa a Galiléia para depois ir para Jerusalém, né? Após ter feito milagres, parábolas, pedindo uma fé reta, oração, humildade, renúncia de si, como condições para ser o seu seguidor, ele deixa a Galiléia e vai para Jerusalém. Veja que o Evangelho de São Lucas já começa com o tema de Jerusalém muito forte, muito presente, e Jerusalém então vai ser o grande ponto para o qual Jesus vai se dirigir. Não apenas geograficamente, mas Jerusalém, como a cidade de Deus, vai se tornar de fato a cidade do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, onde ele sofrerá a sua paixão, que é marcada fortemente pela rejeição, não do povo, mas das autoridades, daqueles que vão contra o projeto do reino, daqueles que não se fazem humildes e pobres para acolherem a realidade do reino, mas no final Jesus irá triunfar e irá deixar a sua igreja, os seus apóstolos e discípulos, para continuarem a sua missão como testemunhas. E o grande bloco de Jesus está na sua ida para Jerusalém. Praticamente 10 capítulos versam sobre isso. E nós temos a missão dos apóstolos, a missão dos 72, a parábola do bom samaritano, que é magistral, fantástica, excelente, o episódio logo em seguida de Marta e Maria, depois o Pai Nosso, um conflito de Jesus para com os fariseus e os judaizantes. Aí a coisa vai ficar bem séria mesmo aí nesse capítulo 11. E depois Jesus vai ensinando que para o reino é preciso se despojar, então é necessário confiar na providência, buscar os tesouros do céu, não ser um rico insensato, estar sempre vigilante. Depois ele vai realizar algumas outras curas menores entre os capítulos 13 a 18, que são os capítulos em que a fonte lucana predomina, especialmente nas 3 parábolas da alegria e da misericórdia do capítulo 15, né, da parábola do Pai misericordioso, aí, Lucas 15, 11 a 32, que é erroneamente chamada de filho pródigo, porque pródigo de fato é o Pai, que esbanja misericórdia para conosco, os filhos mais novos ou mais velhos que somos. Depois do administrador infiel, mostrando a esperteza, mostrando que os apóstolos com os discípulos devem ser astutos, mas também humildes, e que não devem se deixar levar pela lógica desse mundo, embora não possam ser ingênuos, mas devem perseverar na inocência. E a parábola do Lázaro e do Epulão, que mostra de fato o olhar de Deus especial, particular para com os pobres, para com quem sofre, e
a autocondenação daqueles que confiam nas próprias riquezas, nos próprios bens, no próprio status, e se esquecem de Deus e do próximo. Né? Parábola muito forte, mas também muito bonita. E outro episódio exclusivo de Lucas é aquela parábola do fariseu orgulhoso e do publicano arrependido, de que o fariseu encheu-se de si mesmo e rezou, agradecendo a Deus por não ser como os outros, por não ser como aquele publicano, mas o publicano que se reconhece pecador, é a oração dele que é ouvida e não a do fariseu orgulhoso. Então Jesus, indo para Jerusalém, ele realiza curas, parábolas e incentiva a conversão. Né? E ao se aproximar de Jerusalém, ele entra de forma messiânica, mas tem um detalhe muito particular que é a lamentação sobre Jerusalém de Lucas, que é muito particular, que é muito forte. Então Jesus se emociona mesmo, né, vendo o estado deplorável moralmente, porque depois esse estado vai se realmente, só para darmos uma olhadinha, Lucas 19, 41 a 44. Quando se aproximou ao ver a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se nesse dia também tu tivesses conhecido que te pode trazer a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão para ti que os teus inimigos te hão de cercar de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Hão de esmagar-te contra o solo, assim como aos teus filhos que estiverem dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, por não teres reconhecido o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, São Lucas, um olhar perspectivo sobre a destruição de Jerusalém, do templo, do assassinato de boa parte do povo, como Flávio Josefo descreve, inclusive mulheres grávidas, enfim, uma carnificina horrível que Roma celebrou com ares de vitória. Jesus lamenta se talvez eles tivessem optado por outro caminho, tivessem reconhecido Jesus como Messias, tivessem de fato mudado o procedimento, as coisas não teriam acabado tão ruins quanto de fato foram. Jesus segue logo esses eventos. E ele se depara em Jerusalém com a hipocrisia religiosa dos fariseus e dos saduceus. E veja quem aparece como exemplo para Jesus: uma pobre viúva que dá tudo aquilo que possui para viver como oferta. Este é o exemplo de fé. Né? Os saduceus gananciosos, os fariseus orgulhosos, mas aquela simples viúva de fato agrada o coração de Deus, de fato mostra que tem fé. E Jesus sempre dizendo: olha, o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser morto, mas vai ressuscitar. O que eles fizeram comigo, eles vão fazer com vocês também. Enfim, então Jesus está sempre alertando seus discípulos para a realidade da perseguição e da rejeição. E nos eventos da paixão, Jesus consola as mulheres, e na cruz ele perdoa o chamado bom ladrão e entrega o espírito ao Pai. Que são coisas próprias da paixão em São Lucas, e que em São Lucas Jesus recebe alguns títulos cristológicos semelhantes aos demais, como Filho do Homem, Messias, Profeta, mas só em Lucas ele é chamado de o Salvador. Né? Isso é muito importante. Lucas chama Jesus de o Salvador. Né? Soter, né? em grego. Bom, da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos de Emaús. Essa é uma passagem fantástica, fantástica, fantástica mesmo. Ele aparece no caminho, ele é o caminho,
aquece o coração desses discípulos e reparte-lhes o pão. Quando ele reparte o pão, os discípulos olham Jesus e Jesus some. No sentido de que quando repartimos o pão, quando ouvimos a palavra de Deus, Jesus está presente em nosso meio, ainda que nós não possamos vê-lo. E por fim, ele abre o entendimento dos discípulos para as Escrituras e exorta-os para uma preparação para a vinda do Espírito Santo. São Lucas é o evangelho da compaixão e da salvação. Antes de refletirmos sobre a purificação do templo em Lucas, eu quero apenas ler com vocês um trechinho do capítulo 24, que eu acho interessante. Lucas 24, 44 até ao 47. Bom, depois disse-lhes: Estas foram as palavras que vos disse quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então um entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciado em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jerusalém se torna um novo centro de irradiação, não do templo, não da lei propriamente dita, mas do novo templo, da nova lei, daquele que faz de Jerusalém a cidade santa segundo o projeto do Pai, pois é a cidade onde ele sofreu sua paixão, que é o centro do mundo. Agora, a aliança, por ser o lugar da paixão, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus, do envio do Espírito Santo. Forte em São Lucas e também de Jesus como Salvador do Espírito Santo, especialmente no final, como uma transição já para os Atos dos Apóstolos. É mais ou menos tudo isso que eu queria trazer sobre Lucas, enquanto os nossos slides são Lucas. A purificação do templo, encontrá-la no capítulo 19, nos versículos 45 a 48. Naquele tempo, depois, entrando no templo, começou a expulsar os vendedores e dizia-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Ensinava todos os dias no templo, e os sumos sacerdotes e os doutores da lei, assim como os chefes do povo, procuravam matá-lo. Não sabiam, porém, como proceder, pois todo o povo, ao ouvi-lo, ficava suspenso dos seus lábios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja que esta é uma tradução portuguesa que usa expressões típicas, mais familiares para eles, que particularmente são muito interessantes. Nós vemos que este relato é um pouco menor aqui em São Lucas do que é, por exemplo, em Mateus, que é o maior, mas que mostra então uma proximidade, uma grande semelhança sinótica de fato com Mateus e Marcos, mas especialmente essa questão do complô contra Jesus é aqui bastante enfatizada. Jesus, de fato, bem rapidamente, ele já se pronuncia contra as práticas mercantis religiosas que ocorriam no segundo templo, infelizmente, e ele acaba atraindo, então, a inimizade, a indiferença, a ira, né, dos fariseus, dos saduceus, dos chefes, que irão, então, procurar
matar Jesus. Mas veja que mostra que a população estava com Jesus, porque provavelmente a população tinha uma expectativa messiânica de Jesus, no sentido de que ele é o grande profeta, o rei dos judeus, aquele que iria realizar uma revolução. Então, de fato, eles tinham medo do que Jesus poderia fazer. E por isso, então, o povo ficava suspenso dos seus lábios. Que expressão bonita, ou seja, eles ficavam ouvindo Jesus falar, ficavam impressionados com as suas palavras, com os seus discursos. Aqui nós podemos cair nessa mesma suspensão labial de Jesus, no sentido de que podemos ser pessoas encantadas pelo discurso de Jesus, mas também nós devemos nos lembrar que Herodes se encantava com o discurso de João Batista, né? Ficava até com vergonha, né? Porque João Batista denunciava é, o adultério dele com Herodíades, irmã, aliás, esposa de Felipe. Mas, mesmo ouvindo João Batista, ele conservou a sua vida do mesmo jeito. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mexia um pouco com o coração, mas no final nada mudava. Então nós corremos o risco de ser assim, uma massa de pessoas que se encantam por Jesus. Jesus não é o do canto da sereia, não é o flautista de Hamelin, não é um político, não é um filósofo, não é um ideólogo, não é um revolucionário, não é um sujeito com palavras bonitas, não é um coach, não é nada disso. Ele é nosso Senhor, nosso Deus. Ele é o sentido da nossa vida, o fim último da nossa existência, bem como o princípio e o meio. É tudo para nós. E nós precisamos não apenas ficar suspenso dos seus lábios, mas, de fato, assumirmos o seu projeto messiânico. E para entendermos o messianismo de Jesus e como nos configurarmos a Jesus enquanto discípulos, é que o Evangelho de São Lucas nos ensina que na pobreza, na humildade, na simplicidade, na perseguição, na renúncia, no desprendimento, na rejeição, mas especialmente na misericórdia, na compaixão, nós encontramos Jesus, que é sempre próximo de cada um de nós. Mas quando nós nos achamos autoridades, quando nós queremos de fato colocar as nossas próprias regras, quando queremos vender as coisas de Deus e transformar a casa de Deus numa casa de ladrões, então Jesus irá nos expulsar, nos mandará para fora. Ele quer apenas aqueles que são comprometidos com seu projeto de reino, um reino que não é deste mundo, mas um reino que acontece também neste mundo, marcado pela transformação das realidades, especialmente da realidade do nosso coração, mas também, por que não, quando possível, as realidades sociais que vivemos, em tantas desigualdades, tanto no tempo de Jesus como no nosso tempo. Nós precisamos olhar para o nosso próximo, lembrar da parábola do bom samaritano, lembrar da parábola do Lázaro, lembrar de tantas outras parábolas lucanas, como a do filho pródigo, de que nós necessitamos de amar a Deus. Se nós colocamos este amor em prática, amando os nossos irmãos por amor a Deus, especialmente aqueles que mais necessitam, sendo próximos de todos, especialmente dos mais frágeis, daqueles que Jesus se identifica e mais se identificou no seu ministério. Ele não exclui ninguém, ele quer salvar a todos, ele é próximo de todos, da humanidade como um todo. Mas um olhar especial, um olhar mais atencioso para os pobres sofredores, como tantos santos descobriram ao longo de sua vida uma causa para encontrar Jesus, né? Como a Santa Dulce, né, da Bahia, dos pobres, como a Santa Madre Teresa de Calcutá, como São Vicente de Paulo. Nossa, que exemplos para nós, que pessoas que viveram na prática todo o Evangelho, toda a Escritura, mas particularmente o Evangelho de São Lucas, olhando para os necessitados, vendo Cristo neles e sendo samaritanos de tantas pessoas necessitadas. Então,
vale a pena estudar mais o Evangelho de São Lucas, vale a pena estudar mais os Evangelhos, toda a Escritura, claro, vale a pena, mas conhecermos mais os Evangelhos certamente nos ajuda a termos mais coisa para guardar no coração. Aliás, 2 vezes São Lucas fala que Maria guardava as coisas no coração. Por isso, ao concluirmos agora a nossa aula, vamos pedir a intercessão dela para que ela nos ajude também a guardarmos as coisas de Deus no nosso coração, para sermos semelhantes a ela, que é tão semelhante ao seu Filho Jesus. Aquela que, no próprio Evangelho de Lucas, se disse a serva do Senhor, que o Senhor olhou para a sua humildade, que guardava as coisas no coração, a quem uma espada transpassará a alma, e que, como discípula, é feliz não só porque amamentou, carregou Jesus em seu ventre, mas porque cumpre a vontade do Pai que está no céu. Rezemos a ela para que, com a intercessão dela, com a intercessão de São Lucas, com a intercessão de São Jerônimo, de São José, de todos os anjos e santos, sejamos mais seguidores de Jesus, sejamos mais próximos daqueles que nos lembram Jesus hoje em dia, nos que mais sofrem, e sejamos autênticos e possamos peregrinar a Jerusalém Celeste, aonde Cristo nos espera. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, agradeço a cada um de vocês por estarem aqui. Peço novamente desculpas pela minha ausência na semana passada, mas com a graça de Deus, na próxima semana estaremos de volta para tratar do Evangelho segundo São João e para trazer algumas indicações também de leitura sobre os Evangelhos. Se você tem alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários e peço que, por gentileza, ajude o canal a chegar cada vez a mais pessoas, curta, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, envie esse vídeo, envie toda a playlist, se quiser, para alguém, para os grupos da sua paróquia, para as pessoas que possam se interessar por este conteúdo e pelos outros conteúdos do canal do nosso amigo Tiago. E que Deus, de fato, possa abençoar muito a sua vida. E peço gentilmente que reze por mim, né? Na semana passada eu completei 23 anos, e agora retornando ao seminário, retornando às atividades, que Deus me ajude a ser fiel, a ser perseverante e a seguir mais e melhor os passos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E espero todos vocês, com a graça de Deus, na próxima semana. E venham bastante animados, porque o Evangelho de São João, de fato, como todos os demais, esse particularmente com o qual eu tenho uma afinidade, então que nós possamos então, olha só que repetição, que possamos então, animados para a próxima semana, continuarmos os nossos estudos, as nossas aulas. Virão aulas bastante interessantes daqui para frente, e logo mais estaremos nas cartas de Paulo, logo mais nas cartas, e por fim no Apocalipse, depois de uma conclusão. Então nós já estamos nos encaminhando para uma etapa mais final do nosso curso, mas assim como começamos lá atrás, ou durante esse percurso, possamos ser fiéis até o fim. Pois a palavra diz que quem perseverar até o fim será salvo. E que busquemos então sermos salvos neste curso, mas especialmente nos salvarmos a nossa alma, sendo discípulos verdadeiros de Jesus, para o bem, nosso bem e bem de todos, e para a maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, salve Jesus, salve Maria, paz e bem, e até breve, se Deus quiser.